ler continuidade a Coríntios e espero que possamos conseguir esse ano terminar, né, todas as partes do Novo Testamento. Não é fácil porque Jesus disse coisas que depois eles diziam, usavam meio o Velho Testamento. Só Paulo falou sobre o Velho Testamento em termos de que ele terminou com a vida de Jesus. Jesus falou isso, né? Mas o povo não compreendeu. Então vamos orar para lermos. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que possa estar com cada um de nós, Pai, nesse momento, os que vão assistir agora e depois. Que o Senhor faça com que nós compreendamos um momento crucial de nossa história. Um momento que Jesus falou que as coisas que aconteceriam seria tão grave, mas também só aconteceria agora. Porque nós estamos vivendo na era da segunda vinda, onde Satanás está desesperado, porque vai ter que deixar a terra e deixar as pessoas livres para seguir aos pais celestiais. E sabemos, Pai, que o Senhor só pode proteger aqueles que optam por vós por causa do livre-arbítrio. Então, por favor, permita que nós possamos estar sempre do vosso lado, do lado dos verdadeiros pais, do lado de Jesus, para que cumprimos, Pai, as palavras do completo testamento, das revelações do Messias. Te peço que abençoe e guie nossa mente e nosso coração em direção a todas as vossas vontades, que nós possamos ter força no nosso corpo, no dia a dia, vencer nós mesmos e nossos ambientes, para que possamos ser mais dignos de ser chamados filhos e filhas vossos. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Gente, desculpe, eu estou cansada, mas já lhe expliquei o que é, né, o cansaço. Vamos lá. Gálatas 3, versículo 1. O insensato, Gálatas. Ele está criticando o povo de Gálatas, que estava se achando demais e mudando, né? As palavras de Jesus, eles queriam ensinar o Velho Testamento. E hoje as igrejas ainda continuam ensinando. A gente chega na era da segunda vinda e o povo estava lá no Velho Testamento. Quem vos fascinou para não obedeceste à verdade? Pois é. O que foi que eles se fascinaram tanto que não quiseram obedecer à verdade trazida por Cristo? Aí ele diz: a vós perante os olhos de quem Cristo foi evidentemente crucificado entre vós. Só não quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela obra da fé? Gente, lembre que a fé, a salvação vem pela fé, mas pela fé por quê? Nós temos que praticar essa fé, nós temos que fazer a vontade de Deus. Não é uma salvação que vem, eu acredito, senão Satanás estava salvo, porque ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, sabe da segunda vinda. Então ele diz que o Espírito não vem, o Espírito Santo não vem pelas obras, vem pelo quê? Pela fé. Quando você tem fé no Messias, quando você tem fé nos herdeiros pais e pratica aquilo que ele ensina, e não em fé em homens. Sois vós tão insensato que tens começado pelo Espírito e acabei pela carne? Pois é, as pessoas estão mais centralizadas na matéria, na pedinte, de que no Espírito, na salvação das pessoas pela eternidade. Será em vão que tenhas padecido tanto? E isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e os que espera maravilha entre vós, fazer pelas obras da lei ou pelas obras da fé. Quer dizer, quando você está pregando e conseguindo maravilhas, não é pelas obras do Velho Testamento. Hoje em dia não é nem só pelo Novo, é pelo completo Testamento, né? Que é o livro do Apocalipse, que vai ser revelado, já foi, né? Pelo Senhor da segunda vinda. Assim como Abraão creu em Deus e lhe foi imputado como justiça, por que Abraão acreditou em Deus? Alguém já viu isso? Abraão, que Deus foi imputado justiça, Deus fez justiça. Ele obedeceu às diretivas de Deus. Para a gente crer, a gente tem que obedecer às diretivas do Messias, dos herdeiros pais. Senão, não vai adiantar. Jesus tentou ensinar, tentou, e o povo via por um vídeo e saía pelo outro. No outro dia estava fazendo as mesmas coisas erradas. Então você não acredita? Será que é em vão padecer tanto? Se é que também foi em vão? Ele falou de Jesus, né? Que Jesus padeceu por causa da falha da fé do povo, da crença. O povo não acreditou e não praticou, nem o defendeu. Assim como Abraão creu em Deus e ele o imputou como justiça, sabeis, pois, que os filhos da fé são os filhos de Abraão. Filho da fé em Jesus. Porque ele dizia que não, só eles são.
Ora, tem a escritura previsto que Deus havia justificado pela fé os gentios, anunciando o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Em ti, se seguir as diretivas de Abraão, se seguir aquele que Abraão estava ensinando, aquilo que ele estava mostrando a sua tribo, né? Ora, tendo a escritura prevista que Deus havia justificado pela fé, os gentios anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, ou seja, se seguir a ti. De sorte que são da fé, são benditos como crente em Abraão, não em Deus, não em Cristo. Todos, pois, que são da obra da lei, estão debaixo da maldição. Sabe por quê? A lei dizia: se você tirar qualquer coisa, não tinha misericórdia naquela época. Olha, ele disse: serei misericórdia com quem for misericordioso. Você está sendo misericordioso com outros irmãos? Você consegue dizer a verdade sem roubar a ideia dos outros, sem roubar, sem debochar das pessoas. Quando você tem uma pequena prisão, que não é grande, imagine que fosse muito grande, né? Quando as pessoas estão muito grandes, elas ficam insuportavelmente metidas, arrogantes, e se acha tão prepotente que acha que pode mandar no mundo. Só quem pode mandar no mundo é os pais celestiais, os verdadeiros pais de Jesus. O outro manda como assim? Destruindo. Vamos lá. Desculpa. Pois que são das obras da lei estão embaixo da maldição, porque está escrito, : maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrita na lei para fazê-lo. Ou seja, ali já dizia: quem não cumprir a lei estaria maldito. Então, se você está só no Velho Testamento, todo mundo está condenado, porque ninguém consegue. Já Jesus pediu para a gente evoluir ao crescimento, ele ensinou sobre nós vencermos nós mesmos todos os dias, vigiai constantemente a nós mesmos. Mas se você ainda vive no Velho Testamento, então você está se autocondenando, porque não faz nada do que está na lei. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver crendo e praticando aquilo que a gente aprendeu, ok? Ora, a lei não é da fé, mas do homem, foi trazida por homem, mesmo que fosse da parte de Deus, mas quem botou e quem acrescentou foi os homens, né? Quem fez essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quer dizer, quando Jesus veio, trouxe o novo evangelho, acabou com a maldição da lei, começou a pregar o perdão, o amor, a reconciliação com Deus, a prática do evangelho. Quer ser salvo, então pratique as palavras que eu estou dando. Quer ser meu amigo, cumpra os mandamentos, ele disse, né? Cristo nos resgatou da maldição, fazendo a maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Por que a Bíblia diz que seria maldito? Porque Jesus não tinha maldição, ele pegou para abrir o caminho para a segunda vinda, para nos salvar. Ele então aceitou passar pela segunda profecia e morreu no madeiro. Às vezes dá um branco na minha mente. Gente, onde fala da maldição do madeiro, Deuteronômio 21, capítulo 21, 22 a 24. Eu só quero dizer uma coisa: Jesus não tinha pecado nenhum, no entanto, ele foi colocado lá como maldito. Maldito era o povo que ele estava salvando, né? A gente tem que entender isso. Então, isso está em Deuteronômios 21. De 22 a 23. Então é muito sério isso. Certo? Então isso é muito, muito sério. Certo? Vamos continuar lendo? Vamos lá. Para que a bênção de Abraão resgatasse os gentios por Jesus Cristo. Por isso que Jesus foi querer resgatar os gentios que vinham de Abraão.
por nós, porque está escrito que era maldito quem ficou no mal. Ele foi porque ele quis nos perdoar e abrir uma segunda chance. Se a pessoa continua pecando, o perdão de Deus foi dado, de Jesus foi dado, mas voltou a pecar. É como Pedro diz, a porca lavada voltou à lama e o cachorro ao seu vômito. O segundo estágio é pior do que o primeiro, né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muito, mas como uma só descendência. A descendência é Cristo, ou seja, a promessa dele era para Cristo, não para todo mundo, como o pessoal pensa, né? Paulo esclarece isso aqui. Difícil, né? Mas está na Bíblia. Mas digo isto, quem tem sido aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos atrás, não a invalidou de forma a abolir a promessa, ou seja, a lei não invalidou a promessa de Jesus, mas a lei passou, porque Jesus disse, toda a lei e profeta profetizou até João, depois dele veio a boas novas. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Deus fez uma promessa e cumpriu Abraão, e Abraão, então, se esforçou para cumprir todos os chamados de Deus. Isso é fé. É cumprir, seguir as vontades do Pai. Não é de homens, pelo amor de Deus, o povo está distorcendo a Bíblia. É dos pais celestiais, do Messias, certo? Dos verdadeiros pais. Porque se a herança conviesse... desculpa. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Deus teve que criar a lei por causa do pecado de Adão e Eva, certo? Até que viesse a posteridade a quem a promessa tenha sido feita. Qual foi a promessa? A prosperidade no futuro viria. O Filho de Deus. E esse foi posto pelo madeiro, pelos anjos no madeiro, pelos anjos na mão de um madeiro, sem ter pecado algum, né? Ora, o madeiro não é um só, mas é um Deus. Logo, a lei é contra a promessa de Deus, de sorte nenhuma, porque se foi dada a lei para pudesse verificar a justiça, na verdade, foi pela lei. Ou seja, a justiça e a verdade era quem? Era Cristo. E a lei falava de Cristo, da segunda vinda, do que ia acontecer, tanto que o povo não acreditasse nele. Ele passaria pela cruz, pela morte, para abrir o caminho para a segunda vinda. Caso contrário, ele seria, como 2 Coríntios 2,8, o príncipe desse mundo. Ninguém o conheceu. Se tivesse conhecido, não teria crucificado o príncipe deste mundo, ok? Porque ele era o verdadeiro. Mas a Escritura encerrou todo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ou seja, ficou tudo para trás, ok? Vamos lá? Continuando. Boa noite, Helena. Seja bem-vinda. Boa noite, Laura. Seja bem-vinda. Obrigado vocês por estar aqui comigo. Ele diz, ora, mediante não é só de um, mas é de um Deus. Tudo é de Deus, só existe um Deus, ele diz. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? Não. Mas ela veio para quê? Ele disse para pudesse ser vivificada a justiça. Na justiça teria sido pela lei, ou seja, a lei diz que o Messias vem, descreve aonde, como seria tudo. Então, a lei, quando Jesus vem, ele justificou a lei, ele cumpriu todos os requisitos que a lei dizia para o Messias, né? Até onde ia nascer e tudo mais. Como ia nascer. Mas as Escrituras encerrou tudo por baixo do pecado, com a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Ou seja, com a fé em Jesus você pode parar de pecar, né? Como Jesus te disse, vai e não peca mais, até encontrar o Senhor da segunda vinda e mudar sua vida. Mudar seu entendimento, ampliar seu leque para o reino dos céus, certo? Mas antes que a fé viesse, estava guardado debaixo da lei, antes de que Jesus aparecesse. As pessoas tinham que cumprir a lei, porque todos eram transgressores. Se não tivesse a lei, eles continuam pecando e transgredindo. Mesmo que tinha lei, muitos se perderam, né? De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio quer dizer pais substituais, pais espirituais ou tutores, aquele que cuida, né, que educa os filhos de outra pessoa. Nós somos filhos de Deus, mas tivemos pais espirituais ou tutores para que nos guiasse como missionário, como os pastores, como irmãos mais velhos. Quando eles servem aos verdadeiros pais, sinceridade. Quando eles começam a mudar o ensinamento do verdadeiro pai, ele já está em outro caminho, né? Independente de estar ou não na igreja. Judas comia no prato de Jesus e extraiu Jesus, né? Dormia no mesmo lugar, comia as mesmas comidas,
ok? Então não é porque está na igreja que está salvo, não. Tem que praticar os ensinamentos e não inventar dogmas, porque as igrejas têm mania de inventar coisa que não existe nas palavras do Messias. Não uma igreja, todas as igrejas. Deixa eu ver. Mas pelo que veio a fé, ele já não estava mais debaixo do zaio, porque sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Não é mais servo, servo é Velho Testamento. Aqui ele diz claramente, sois filhos de Deus, né? Por meio do Messias. Então a gente é adotado como Jesus diz, né? Foram adotados e depois disse, vocês não queiram ser servo, porque servo não tem herança. Vocês têm que ser filhos de Deus, nos tornarmos filhos de Deus. E para ser filho temos que ter DNA de Deus. Então tem que encontrar o Messias, passar pela bênção sagrada, mudar o DNA e começar a mudar o caráter e os costumes, né, que vieram errado de Satanás em nós. Nisto não há judeus nem grego, não há servo nem é livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em um em Cristo. Ou seja, Deus quer salvar todos, homens e mulheres de todas as raças. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiro da promessa. Porque a promessa era o quê? Toda a promessa foi dirigida para os homens, não, para a vinda de Jesus Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, também somos descendentes de Abraão. Por isso que Jesus disse, se Deus quiser, se quiser, pode fazer dessa pedra descendentes de Abraão. Desde que o quê? Nós somos descendentes quando estamos praticando a verdade desse Senhor, Pai, né, dos céus, da terra, como também dos herdeiros pais de Jesus. Eu espero que tenham gostado, certo? E que nós possamos aprender. Boa noite, Doca. Não consegui lhe marcar, Doca, tá? Sim, meu Facebook. Não consegui marcar. Marquei, eu acho que é a Mariana. Mas não consegui marcar você, a Gel. Entendeu? Não consegui. Então, assim, a gente tem que entender que o Velho Testamento passou. Jesus trouxe a boas novas, como ele diz em Mateus 11:11. E que nós estamos vendo a era do Messias, que nós queremos ser crucificado pelos pecados ou queremos ser libertos pela prática de nossa fé. Porque o que é ser crucificado hoje? É só morrer? Não, é passar por vários testes, várias dificuldades. Quantas vezes a gente tem que respirar fundo para vencer a nós mesmos? Então nós temos que nos tornar filhos de Deus pela prática dos ensinamentos, como Jesus disse, quer ser meu amigo, pratica os meus ensinamentos. Ele fala isso não uma, mas várias vezes, né? E ele pediu para cumprir o mandamento. E ainda disse que o mandamento melhor é amar os outros como a si mesmo. Mas eu acho engraçado a gente ler, mas é sério. Jesus diz deixa eu ver onde está isso. Meu Deus, cadê o versículo? Deixa eu abrir aqui. João 14:21, Jesus diz, quem tem meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Ou seja, o que é que Jesus vai revelar a ele? Como revelou a Paulo. Porque Paulo, quando recebeu a mensagem de Jesus, ele se apaixonou pelo Cristo. Então, quando a gente ama, a gente cumpre os mandamentos. Se você ama Jesus, você tem que seguir os mandamentos. É fácil? De jeito nenhum. Eu acho que é a coisa mais difícil que a gente tem na vida. Porque a gente não pode mentir. Você mente, como diz Paulo, pela glória de Cristo. Como é a glória de Cristo? Evitar uma confusão, evitar uma morte, evitar alguma coisa, evitar encrenca. Então você mente para proteger alguém, né? Que não vai prejudicar outro. Mas Jesus diz claramente aqui. Se obedecer... cadê? Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. Então, se a gente ama e tem fé em Jesus, nós temos verdadeiramente que cumprir o mandamento do Messias. Então, vamos vencer a nós mesmos primeiro, não mentir, não dar falso testemunho, não arquitetar por trás, eu não tenho mais nem paciência de ver Câmara, Senado, nada, porque eu sei que as coisas vão acontecer muito rapidamente, né? Que eles, eu gosto muito de repetir isso, porque eu compreendi isso e gosto de repetir. Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo, muito dinheiro, muita fortuna, viver bem todo mundo quer, né? Mas o povo, olha o que ele disse, e perder sua alma. Quando você perde a alma, você perde a vida espiritual, perdeu Deus, você está vulnerável na mão de Satanás, ele pode causar um acidente, pode levar o seu ente querido, apesar que esse povo que está no poder não tem ente querido, eles não amam nem enganam eles mesmos.
mas vai perder, vai ficar sem proteção, vulnerável à doença, vulnerável a acidente, vulnerável à tomada. O Pai Mundo disse que agora, nos últimos dias, a gente vai ver muita loucura, muita tomada espiritual, muita depressão, muito suicídio. E como é que a gente evita isso, gente? Nos cumprindo o máximo que a gente consegue como seres humanos falhos, mas se esforçando para viver os princípios dos céus, para viver, a Mãe Mundo disse recentemente, vocês têm que treinar para viver como cidadão do reino dos céus. Então ele disse até a maneira de orar, a gente só pede, a gente nunca agradece. Né? Então a gente tem que pedir primeiro pelos outros e agradecer tudo que o Pai Celeste tem feito pela gente, nos mantendo vivos numa tempestade ruim, nos mantendo vivos com todas essas pandemias que apareceram e que vão aparecer. Por quê? Porque se nós estamos nos esforçando, ele reconhece o nosso 5% como fosse 100%. E a gente entra na linha de proteção, de prosperidade. A mim me explicou uma coisa, minha filha me explicou uma coisa muito interessante. Prosperidade não é ter dinheiro ou ser bilionário. Prosperidade é você ter paz, você poder dormir tranquilo, você ter saúde, você ter um campo espiritual de felicidade interna. Aí você é próspero. Porque tem gente rico que não tem família, que não tem lar, que não tem amor, não sabe nem o que é isso. Então ele é só rico e não próspero. Por isso que inventaram aquele ditado recentemente. Você é tão pobre, tão pobre, tão pobre que você só tem dinheiro, mas você não tem amor, você não tem família, você não tem amizade, só tem pessoas que têm interesse. Então não adianta. Os bilionários e as autoridades estão todos assim. E eles não acordam. Por mais que a gente peça a Deus para despertá-lo, eles não acordam. É muito difícil, porque eles se acham o poder. Né? Mas nós, compreendendo isso, temos que educar a nossa casa, educar as pessoas à nossa volta, para que elas sejam sinceras. Gente, eu fui fazer uma compra um dia desse para levar uma coisa para alguém, ali numa lojinha com a Mi, de roupinhas, não a do centro, a outra. E a mulher disse, a avó tá com Alzheimer, não foi. E Alzheimer você rouba a Doca me dá uma ideia, ou a Helena, ou a Laura, e aí eu digo, eu tive essa ideia, a ideia foi do outro, eu faço o que os outros me encontram que fazer, então eu tenho risco de ter demência e Alzheimer. Pelo amor dos verdadeiros pais, sejam sinceros perante os céus. No máximo que a gente conseguir, vamos amar uns aos outros. Eu sei que o TikTok, né, diz assim, não, o Instagram, um bichinho lá de pensamento, alguém criou e botou. Meta do dia, amar o próximo. Como é? Dificuldade, o próximo. Mas a gente tem que nos esforçar para sermos melhores. Não como as igrejas querem, mas como nossos verdadeiros pais querem. Como Jesus nos preparou para receber a segunda vinda. Então vamos ser gratos, viver numa era tão difícil, mas tão protegida pelo amor dos pais celestiais, na medida que nós praticamos e servimos aos outros. Servir os outros, segundo o Pai, segundo a Mãe, segundo Jesus, é poder ter gratidão aos céus, né? Que Jesus disse, quem é a porta para os céus, é quem é mais alegre dar do que receber. É uma frase que Pedro disse que é Jesus. O verdadeiro Pai diz que a lei é a ação de dar e receber. Quando você dá, você recebe. Você não se preocupa em receber dos outros. Você recebe dos céus, você recebe dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, de Jesus, dos bons antepassados. E eu desejo a vocês todos. A transparência é muito importante, Helena. Demais, demais. Ser transparente é ser sincero, não ter o que esconder, né? Eu fico me olhando no espelho todos os dias, no espelho mental, dizendo, Pai, por favor, me ajude a vencer a mim mesmo. Me ajude a amar mais, Pai. Eu ainda não sei amar, me ajude a amar. Eu tenho que treinar todos os dias, porque é dificultoso você orar pelo Brasil sabendo que o povo lá em cima está destruindo tudo e você tem que orar. Mas eu também posso pedir justiça, né? Que Deus faça o que Ele achar melhor para o nosso mundo, para o nosso país, por nossas comunidades. Então, vamos nós mesmos nos concentrar em amar uns aos outros, treinar o amor com nossos vizinhos, com as pessoas da rua, ter empatia, né, pela situação dos outros, sempre se colocar no lugar dos outros. Em vez de julgar, mas fulana fez isso, aquilo, não. Ela tem os motivos dela, ora. Se é uma pessoa boa, ora para que ela acorde, ore para que ela saia daquele caminho. Se for uma autoridade, diga, Senhor, tome posse. Porque no nível que eles estão de fazer coisas, eu não sei como pedir ao Senhor que coloque consciência no lugar onde as pessoas estão em coma, espiritualmente falando. Então somos nós que temos que melhorar o mundo, nós que acreditamos nos pais celestiais, no poder do Espírito Santo, que é a Mãe Celeste, e no poder dos verdadeiros pais de Jesus. Eu creio, francamente,
que tudo que estava previsto, hoje eu cheguei na casa de Doca e Doca disse assim, né, graças a Deus não choveu, é graças a Deus mesmo. E não é de boca para fora isso, né? A gente sabe que é verdade que ela está dizendo. Por quê? Porque nós vimos orando, Senhor, leva essa chuva, dá sol. Então, se você orar, Jesus disse que o Pai vai nos atender. Então, ore de coração. Não é por minha causa, Senhor, mas por causa de todos aqueles filhos que vão causar sofrimento ao coração dos verdadeiros pais e de Jesus. Então, vamos continuar orando com esperança, com fé, que nós, sendo transparente, como Helena disse, né? Viver com transparência. Deus pode nos ver por dentro, que nós estamos nos perante Ele, de segundo a Bíblia. Nosso Pai, o Pai Mundo diz que não tem como se esconder do ser espiritual do Pai Celeste de Jesus. Nossa mãe diz, seja cidadãos do reino dos céus. Treine as características do Filho de Deus e da Filha de Deus, né? Então vamos fazer isso. Eu desejo a todos uma boa noite. Eu desejo que esse peso espiritual que está sobre o Brasil se espalhe, vá para a luz de um chumbo espiritual e que se transforme em energia boa para os seres humanos na Terra. Eu desejo que cada irmão em cada lugar que está lutando para se tornar cada dia mais filhos de Deus, não mentindo, sendo transparentes, como a Helene diz, se esforçando para amar os outros, que é muito difícil, né? E às vezes a gente ora pelas pessoas e sabe que aquela oração nem vai chegar adiante, porque a pessoa está bloqueando o caminho do céu dentro dela, por maldade, por malícia, por mentira, por falsidade, por adultério, por fumo, por cigarro, por tanta coisa. Mas a gente tem que continuar orando, dizendo, Senhor, entrego em tuas mãos. Porque quem tem que decidir somos nós, né? As pessoas chamam de Deus de juiz. Juiz é o quê? O que dá sentença. O acusador é Satanás. Os advogados serão os verdadeiros pais de Jesus. Então, nós temos advogado de defesa, mas o juiz vai pesar o quê? Não é uma balança simbólica, o que eu fiz de bom, de ruim. E aí, se eu sou muito ruim, Satanás vai dizer que eu tá na posição de acusador, vai dizer, tá vendo ela? Faz tudo o que eu peço. Ela mente, ela é falsa, ela é isso, ela aquilo. Sou eu. Como é que o senhor quer ficar com ela sendo minha filha? E Deus tem que abrir mão de mim. E eu jamais quero isso. Todos os dias eu digo, Pai, por favor, não me largue. Quando eu estiver quase magoando o Senhor, me chacoalhe. Porque eu não quero perder a oportunidade de viver com os pais celestiais, com os verdadeiros pais, com Jesus. E eu desejo a mesma coisa a cada um, que cada casa se torne uma igreja, onde o Pai Celeste possa habitar com nós, nos guiar, nosso caminho, nossos momentos, e fazer com que a gente seja mais boa possível, mesmo que o mundo seja mau. Vale o que somos, né? Então, boa noite a todos, um beijo no coração, Doca. Ai, mais tarde eu ligo para você, tomara que você atenda. Que às vezes o telefone dela fica longe dela. Mas, boa noite. Laura, eu liguei para você, viu? E não vi, você não viu, mas depois eu ligo também. Viu? Um beijo no coração de cada um, muito obrigada. Que Deus multiplique suas bênçãos, né? E que nós possamos ser fortes para ajudar os outros. Uma boa noite. Helena, mais uma vez, obrigada. Aí ela colocou aqui, Helena, quando servimos ao próximo, nos sentimos muito bem. É verdade. E além de acontecer uma lei, né? A gente cria tesouros no céu para quando a gente precisa, não é que Deus, a Helena me deu um presente, vai ganhar igual. Não, Deus vai dar aquilo que ela precisa. Então, servir os outros é muito recompensador, né? Você serve com palavras, você serve com apoio, você serve com abraços, só em ouvir. É muito reconfortador. Não é só dando coisa, mas dando de si. Tem um poeta chamado Khalil Gibran, ele é da Arábia, por ali, por Oriente Médio. Então ele disse assim, pouco dais quando dás de vossa posse, é quando dás de vós mesmo que realmente dás. Quando a gente dá o tempo para um amigo, quando a gente escuta, quando a gente apoia, quando a gente ri ou chora junto. Então esse é o melhor presente que podemos dar aos outros. Ajudar quando possível, dar amor e apoio, ouvido, ombro, braço, quando é preciso. Boa noite a todos, fiquem todos na presença dos pais celestiais, dos verdadeiros pais. Vocês moram no meu coração, viu, de verdade. Até amanhã, se Deus me deixar voltar aqui novamente. Eu tô com dificuldade, gente, às vezes eu tô tão cansada espiritualmente. E aí, às vezes, eu não tenho, minha cara não tá nem boa para eu me apresentar para vocês. Meu irmão disse uma vez, tente fazer com mais alegria, com mais ânimo. Mas às vezes o coração da gente tá triste com tudo que tá acontecendo no mundo. E eu não sei me maquiar fisicamente, só espiritualmente, botar um sorriso quando as lágrimas estão nos olhos. Mas isso faz parte da vida. Boa noite, beijo no seu coração também, Laura. Gente, até amanhã, se Deus assim, nossos pais celestiais, verdadeiros pais, permitir Jesus.